Vivo, live ao vivo. Oi, gente. Oi. Visualizar. Olá, Oi, Laris. oi Oi, amigo. Olha, eu queria Cris. começar dizendo que eu sou tão brega que eu tenho uma caneca com meu rosto. Meu São os meus alunos que Deus, deram. que beleza. Eu tenho uma caneca, vou mostrar aqui minha caneca. Ela é bem, ela é bem. Maravilhosa, Diz um pouco adorei. sobre mim, né? Aham. E aí, Laris, que gato. A gente nem pode paquerar. A gente está começando aqui já paquerando. Vamos dar um tempinho para as pessoas que estão entrando. Denise, Olá. Eliane, todo mundo entrando aqui. Vamos dar um tempinho aí. E aí? Tudo Oi, gente. bom? Beleza? Gente, para quem está entrando aí, a gente está dando aí um tempinho para a gente começar essa live, essa conversa, né, sobre prevenção do suicídio em tempos de pandemia. Esse tema, ele já é muito recorrente, ele faz parte muito do nosso dia a dia, da nossa vida, ou de conhecidos, ou da nossa própria história, da nossa própria vivência. E essa semana teve um caso, né, que foi bastante divulgado na mídia e que trouxe essa discussão sobre saúde mental, sobre enfim, sobre a nossa saúde mental dentro desse período de pandemia, desse período de isolamento social. Então, vamos deixar aí alguns minutinhos, mais aí pelo menos uns minutinhos. Agradecer quem está entrando aí, tá bom? Lorival, eu vou fechar a janela aqui, Tá bom, fica à só para vontade. melhorar o áudio, tá bom? Tá bom. Oi, Diego. Gente, a gente está dando só uns minutinhos, tá? Para a gente começar a nossa conversa sobre prevenção do suicídio em pandemia. E Thaís e todo mundo. Eita, Lorival, eu queria Lari. dizer que eu adoro ver você como youtuber, que eu acho que você tem que seguir carreira, Gente, olha, porque você sinceramente, nasceu para o audiovisual. que bom, que bom. Gente, você daí de casa, a gente já pode começar essa conversa com enquete. Você daí de casa, vocês acham que eu devo me entregar essa vida, essa carreira? Eu tô brincando. Já vai, deixa eu ver aqui. Saudade, tem muita gente entrando aqui. Ana Paula, tudo bem? Lares, maravilhoso. Bom, eu acho que 7:05 a gente começa? O que tu acha, Lares? O que Fica vocês a acham? critério. Acho que a Tá. gente pode começar e vai rolar. Érica entrou agora na entidade aqui, né? Olha só, temos que dar um minuto de De obrigada, Érica, que bom que está aqui. obrigado. Youtuber nato. Maninha, tudo bem, gente? Obrigado por terem vindo. A gente vai começar. Então, vamos lá começar? Bom, gente, como eu falei, nossa conversa. Deixa eu tentar colocar o fone, eu acho que fica melhor, né? Sara, todo mundo entrando aí. Gente, eu tava no fone errado, eu achava que eu tava com fone. Ai, ai. Ai, tá me escutando, gente? Todo mundo tá me escutando? Tá escutando, Lares? Tô te escutando, amigo. Ah, beleza.
Bom, gente, então, obrigado aí por quem que veio nos acompanhar, né? Como eu falei, nossa conversa de hoje vai ser sobre prevenção do suicídio. A escolha desse tema desse tema veio principalmente porque a gente está num momento pandêmico, provavelmente, enfim, que assustou, pegou de surpresa toda a humanidade, né? Então a gente está vivendo um período de isolamento social, a gente está vivendo esse confinamento, e não só esse confinamento, mas os impactos disso, tanto na saúde econômica do país, né, na saúde das pessoas. Enfim, os números de mortes só aumentam e, basicamente, a vida, né, as notícias globais têm sido todas sobre a pandemia. Mas nessa semana a gente teve um outro dado, né, de uma figura pública nacional que cometeu suicídio e que, inclusive, a sua carta, né, de despedida foi muito divulgada nas redes sociais. Isso gerou uma confusão, isso gerou uma discussão importante sobre, primeiro, né, como tratar casos de suicídio, como tratar sobre esse tema em si, de forma dentro do espaço público, e também, principalmente, que foi a nossa escolha, por isso que a nossa escolha de hoje, sobre como prevenir o suicídio em tempos de pandemia. Então, para isso, a gente convidou o Lares Vasques, que é meu amigo incrível. Eu estou muito feliz de estar aqui com ele. A gente já trabalhou juntos no Centro de Referência em Direitos Humanos, aqui do DF. Eu sou advogado também, nem me apresentei, né? Eu sou Lorival de Carvalho, sou advogado, mestre de Direitos Humanos, doutorando em Direito pela UNB. E trabalhei com Lares dentro do Centro de Referência em Direitos Humanos. Lares, assim, para começar, eu queria te agradecer assim, muito. Sabe o que é muito? Porque se tem alguém que eu confio imensamente para falar sobre esse tema, para a gente começar a sentir isso, é tu. Então, quando eu falei, vamos conversar sobre isso, tem que ter Lares. E eu vou te apresentar um pouco. Eu sei que tu não gosta muito, mas eu acho que é importante para quem está assistindo, né? Saber um pouco da tua trajetória, que é uma trajetória muito rica. Bom, Lares é psicólogo, é graduado em psicologia pela Universidade de Brasília, mestre pelo programa de pós-graduação em psicologia clínica e cultural da Universidade de Brasília, e também hoje é doutorando em psicologia cultural e clínica na Universidade de Brasília. Lares já tem uma experiência, né, dentro da atuação como psicólogo e também como pesquisador dentro do tema de prevenção, de intervenção em crises, né, intervenção em crises suicidas, tanto como pesquisador como psicólogo, e por isso esse nosso convidado extremamente especial, extremamente único e sensível, aceitou essa nossa conversa para falar de um tema delicado, um tema difícil, mas muito necessário para os nossos tempos. Paris, obrigado por ter aceitado. Foi um prazer. Amigo, eu perdi um pedacinho, mas eu sei que você estava me apresentando, então, e você provavelmente abriu, foi o lápis, alguma coisa assim para ler. Aí cortou Sim. E abriu bem na hora que você estava agradecendo poder conversar comigo. Obrigada a você pelo convite. Estou feliz de estar aqui. Estou com muita vergonha, um pouco nervoso. Mas vamos lá. Estou aberto. Na verdade, acho que você tinha elencado uma série de perguntas. Sim, né? Sim. Lares, eu estava olhando um pouco do teu currículo, né, e vi que tu já tem uma pesquisa, enfim, já realizou uma pesquisa sobre sofrimento psíquico e suicídio, né, a partir da análise de uma página de Facebook. Eu queria que tu contasse para a gente, né, primeiro a tua trajetória no tema, né, o que te interessou nesse tema, como foi que tu chegou, como é que ele te afeta como profissional, enfim. Como é que tu chegou nesse tema, suicídio? Eu cheguei nesse tema do suicídio primeiro pessoalmente, né? Eu tive acessos de crises suicidas ao longo da minha adolescência. No início, no final, não sei se mais a idade de adolescência e vida adulta, mas no início
assim, mais ou menos com 20 anos, eu fiz uma tentativa de suicídio, passei por uma internação psiquiátrica, numa clínica psiquiátrica, e acho que isso foi muito divisor de águas. Foi um pouco antes de eu entrar na psicologia da UNB, e aí ter entrado no curso, ter tido esse privilégio de acessar assim, uma rede de apoio em função das condições que os meus pais me deram, e também pelos contatos dentro do próprio curso, né? Acho que tudo isso ampliou a minha possibilidade de encontrar recursos para lidar com as minhas questões e conseguir amainar minhas crises suicidas. E assim que eu entrei na faculdade, eu sabia que tinha um pessoal, um grupo de pesquisa nessa área. Então, comecei desde a graduação a me interessar por esse tema, acabei só estagiando com esse tema, né? Eu estagiei no hospital de base, foi uma experiência muito rica, no pronto-socorro, o atendimento de pessoas que davam entrada por tentativa de suicídio no hospital e também tentando encontrar pessoas que tinham feito tentativas, mas que não apareciam no sistema como uma tentativa, né? E foi uma experiência prática muito rica, né? E aí acabou que eu me senti confortável de iniciar a clínica com esse enfoque na prevenção do suicídio. Sim, E aí, em função da militância LGBT, por ser uma pessoa LGBT, né, eu saí da primeira para a última letra da sigla recentemente, né, do L sim, para o T, e, enfim, por ser da militância LGBT, por querer, e na época já interessada em saúde mental LGBT, acabei juntando o enfoque dessas duas áreas, que eram as áreas que mais me interessaram sempre na minha trajetória acadêmica. Então, eu juntei a parte de gênero, sexualidade com prevenção do suicídio. E incrível. esse é o meu foco na clínica. Acho que é isso. A gente se conheceu num contexto de direitos humanos, né? Acho que Sim, a gente é bastante alinhado, assim, em relação a muitas perspectivas. Não à toa, a nossa amizade deu muito certo. Mas, enfim, eu começo esse tema vivendo, conhecendo na pele, eu acho que a dor do insuportável, do sentimento de insuportável. E acho que ocupar esse lugar desde o meu primeiro atendimento, ocupar esse lugar, eu acho que me deu um acesso especial, importante para clinicar nessa área, eu acho. Eu incrível. lembro que uma pessoa que eu atendi num contexto de internação psiquiátrica, internada, essa pessoa falou algo que eu falei quando eu estive internado, que eu pensei na época, né? Não sou louco, eu sou um suicida, né? E essa pessoa estava falando a mesma coisa que eu tinha falado, assim. Só que essa pessoa estava só no eu não sou louco, típico de um hospital psiquiátrico, né? E aí eu só olhei e falei, eu sei, você não é louco, você só é suicida, não é? E aquilo abriu margem para uma interação. Eu acho que desde o meu primeiro atendimento, aí eu gostei, me senti bem trabalhando nesse contexto que é meio de uma psicologia das emergências, a gente pode dizer. Sim, É isso. sim, imagino. Ah, Lares, obrigado. Já começou com emoção, né? Primeiro, pela coragem de apresentar um pouco da sua trajetória pessoal e profissional e política. As coisas estão tudo muito juntas para esse tema. Então, acho que só tenho mais certeza ainda de que é o melhor nome para a gente conversar. Lares, como é que se percebe, né? Quais são os primeiros sintomas que uma pessoa demonstra dentro desse momento de ideação suicida, né? Que vem essa pulsão de morte, essa vontade de morrer. Quais os primeiros sintomas que a gente pode identificar em alguém que esteja em uma crise? Você está pensando nos sinais que uma pessoa pode revelar para nós de Sim, que pode estar contemplando suicídio. sim, sim, sim. Tá. Olha, eu gosto de pensar o seguinte, que existem sinais clássicos, padrões, que a gente já conhece, já pode vislumbrar, mas que podem ter alguns mais sutis, que não aparecem. E aí eu
puxo a corda para importância da gente não partir do pressuposto que a gente vai conseguir identificar quem realmente está, quem não está. Só tem um método universalmente eficaz para você saber que alguém está tendo uma crise suicida, que é perguntando. E aí isso já invade a gente com... A gente tem uma cultura que nos disse, ao longo da nossa socialização, que se eu tocar, se eu falar sobre isso, se eu abordar esse tema, eu não posso estar dando ideia, não vou ser de alguma forma contagioso. E aí tem a ver com o tema que você até trouxe mais amplo, que incentivou hoje, né? Que é a divulgação da mídia desse tema. Sim. Mas, enfim, falar sobre o tema em si, o conteúdo em si, ele não vai evocar ideações suicidas em uma pessoa que não estava nem pensando nisso, ou dar ideia, ou alimentar mais quem está pensando nisso. É a única forma da gente abrir espaço, dar espaço para a pessoa poder falar desse conteúdo. É um conteúdo que a maioria de nós não suporta entrar em contato. Se alguém me conta que está suicida, eu fico com medo. Tenho medo se essa pessoa se matar. Eu vou me sentir culpado. Tem uma coisa bem narcísica também. A gente sente medo, a gente é evocado pela nossa responsabilidade diante de um alguém suicida. Então, é importante saber que algumas emoções são suscitadas em nós quando a gente lida com esse tema, porque é um tema tabu. Socialmente é um tema que é muito abominável, é muito mal visto na nossa cultura. Então, por mais que você esteja com o coração aberto, querendo acolher uma pessoa, você está suscetível, vulnerável de sentir raiva dessa pessoa que está lutando contra a vida, está desistindo, que está sendo covarde, todos os estigmas, estereótipos que possam rodar em relação a uma pessoa em crise suicida, né? E a gente vai ter culturalmente inúmeros estímulos para não tocar nesse assunto. E como a pergunta era quais são os principais sinais, eu me perco às vezes, eu preciso voltar. Se isso tem o propósito de detectar uma pessoa com crise suicida, saibam, é possível perguntar de maneira a se estimular a catarse, o desabafo, a troca, a busca de ajuda. É possível, diante de uma interação com alguém em profundo sofrimento, com alguém que pode ter passado por uma perda recente, por alguém que apresenta uma mudança abrupta de comportamento, começou a se isolar, não está querendo comer, não está dormindo bem, apresenta humor deprimido, muito choro, está muito isolado, enfim. Ou alguém que anuncia, que fala, 80% das pessoas que cometem suicídio, elas deixam algum sinal, elas comunicam a alguém, né? Eu penso em morrer, eu não aguento mais. Existem várias frases, várias formas das pessoas anunciarem que podem estar contemplando a morte, né? Eu só queria dormir, ai, não queria estar aqui, queria ir para outro lugar, enfim. É importante saber também, em meio a nossa vida que tem sido tomada, sobretudo virtualmente, no momento de quarentena, que as pessoas têm utilizado as redes sociais, as pessoas utilizam as redes sociais para falar sobre isso, para buscar informações, para buscar ajuda. Então, que a gente pode ter um papel ativo nessa identificação próxima, quando a gente detecta esses sinais, mas a gente tem um papel social, se a gente está comprometido com esse tema, de com alguém nesse profundo sofrimento poder conversar. Cara, tô vendo que você não tá bem, tô vendo que você mudou, que você tá muito isolado, tô vendo isso e aquilo, e tô preocupado. Como é que tá a sua cabeça? Você tá sofrendo muito? Eu fico preocupado de você estar sofrendo tanto a ponto de querer desistir. É possível tocar nesse assunto e ser acolhedor, e não estimular. Esse é o principal forma de detecção. Sim, entendi. Obrigado, Laris. Tu falou uma coisa que eu achei muito assim, forte, né? Há vários sinais, né? Como você falou, que
a pessoa pode estar meio deprimida, dormindo muito, ou às vezes até mesmo anunciando, né, que tem vontade de fazer isso, ou enfim. Então, nesses casos, assim, tu sugere que chegue e intervenha e pergunte. É isso? Essa é a melhor forma. Inclusive, Eu acho que em algum momento a gente pode dar algumas orientações de formas de conversar, porque isso é uma angústia comum, não precisa entrar nisso agora, porque também não é qualquer escuta que vai dar conta de acolher, sim. né? Às vezes pode piorar, mas enfim. Entendi. Lares, e assim, a gente está vivendo esse momento de isolamento social, né, de muita angústia, que não tem como a gente se desvincular, por exemplo, de toda a crise política, né, a crise política e econômica, né, que a Sim. gente tem vivido. Então, a gente tem vivido diferentes posições sobre o isolamento social, né, a gente tem vivido pressões de muitos lados, enfim, um momento de grande angústia. E esse isolamento social, né, diante de todo esse contexto de crise, a ansiedade ela aumenta muito. Né? Então, as pessoas, eu te falo por mim, né, eu não sei se já existe dados, eu dei uma pesquisada antes, se já existe dados, mas isso já é se esperado, que as pessoas estão muito ansiosas. Desde Sim. aquele que consegue ter o seu trabalho, né, assegurado, que pode trabalhar remotamente, né, por home office, mas que tem que lidar com outros desafios dentro dessa forma de trabalho, mas que conseguiu assegurar seu salário, já outros que perderam mesmo sua renda e que estão dentro dessa grande dificuldade, né, sobre como vai ser. Eu queria saber contigo se esse momento de pandemia, né, e nessa crise pandêmica, nesse isolamento social, a ansiedade, ela pode, né, terminar, ela pode agravar essa crise de ideação suicida? Sim, pode. Esse contexto todo, ele tem a ver com a forma como a gente sofre também, com a forma como a gente adoece, né? Acho que a melhor medida é a gente contrapor que a forma como a gente adoece, como a gente sofre, tem a ver com a forma como a gente vive. A gente está vivendo, se a gente está vivendo um cenário ele nos demanda uma política de guerra, um estado de guerra praticamente, a gente pode pensar que, em termos de saúde mental, a gente também vive um estado de guerra, de reclusão, de medo, de insegurança, desse estado totalmente atípico, estado de exceção, enfim, as notícias em excesso, só o formato que é o formato do século XXI, de uma guerra do século XXI, também é uma guerra cibernética, né? Enfim. Acho que, sobretudo, para aqueles que estão na linha de frente, o trabalhador que tem que se expor diariamente nos seus múltiplos espaços onde os trabalhos essenciais são recrutados, o trabalhador que tem que estar ali na linha de frente da doença, no caso dos profissionais de saúde, essas pessoas estão muito vulneráveis a desenvolver também o que se desenvolve num estado de guerra. Quando a gente pensa de estresse pós-traumático, né, as repercussões no campo da saúde mental vão se prolongar, assim como as repercussões econômicas, sociais, todas as repercussões da vida social. Porque a forma como a gente adoece e sofre tem a ver com a forma como a gente vive. E a gente está vivendo algo completamente atípico. As pessoas brincam e falam, parece que eu estou numa cena de um filme. Parece que nunca poderia imaginar viver uma coisa dessas. Então, assim, esse caráter excepcional, eu acho que ele é uma marca enorme que o mundo inteiro está vivendo, e de maneira extraordinária a gente acompanha o mundo inteiro vivendo isso. Sim. Isso pode ser muito rico, como pode ser muito perigoso. E uma das facetas é essa, né? A exposição a uma personalidade pública. A exposição a uma personalidade pública. Lares? Oi, voltou? Voltou. Sim. Que deu uma falha. Pois é, a gente vê o mundo sofrendo com tudo isso e a gente se inspira, mas a gente também se desespera junto. Né? Então, enfim,
tem tantas variáveis, tem muita coisa, mas na prática a gente tem muitas variáveis vinculadas ao aumento da ansiedade e, e essa é uma resposta que cronicamente, sentida todos os dias, ela vai gerar danos que podem começar a ser crônicos, né? Eu já tinha falado antes essa palavra, né? Então, Entendi. sob efeito de mais cortisol, cortisona, mais estressada, a gente está mais em contato com, com acidez estomacal, com problemas Sim. gastrointestinais. Então, você tem Todo mundo, um olha, efeito. gente, eu não sei como é que tá a barriga de vocês. A minha, eu vou te dizer que, olha, aqui tá complicado. Lares, tu começou tu já falou um pouco do começo, né, sobre, enfim, como você lidar, como lidar, né? Você perceber esses sintomas, a pessoa está um pouco mais depressiva, ela já fala mais sobre, né, já compartilha às vezes nas redes sociais sobre, enfim, né, memes ou faz postagens que de alguma forma denotam esse desejo de morte, essa ideação. E tu deu algumas sugestões sobre como a gente pode abordar, né? Mas eu queria que tu falasse principalmente, né, dentro desse contexto, é, o familiar, né, identificando, né, ou, por exemplo, uma mãe identificando o filho, ou identificando uma pessoa idosa com essa crise depressiva. É, Além dessa identificação e dessa pergunta, tem um outro modo que tu acha que seja importante, que esses familiares possam intervir? Porque, assim, falou uma coisa que eu achei interessante, né? A gente tem dificuldade de lidar com a dor do outro, né? A gente tem essa dificuldade de suportar. Então, é quase que a gente. Eu lembro que você falava uma coisa nos nossos atendimentos no Centro de Referência de Direitos Humanos, de que quando a pessoa está chorando, a gente chegava e dizia: não, não chore não, não chore não. Quando na verdade. E aí tu deu uma aula, uma lição para mim, né? Quando eu digo para a pessoa que está chorando, para ela parar de chorar, na verdade é eu que não estou suportando a dor dela, né? Quando na verdade ela tem que expressar assim, né, a emoção e tudo. Então isso às vezes é muito difícil. Eu imagino que para muitos familiares, né, mães, pais, enfim, filhos que estejam dentro desse contexto, né, com familiares em depressão ou com, enfim, com esses sintomas, né, com esses sinais de ideação suicida, deva ser muito sofrido para que eles possam suportar ou chegar nesse tempo. Então, assim, tu tem alguma sugestão, um tema que é muito difícil, tanto pelo aspecto moral, né, moral religioso, enfim, por várias questões, é um tema difícil, né? Então, eu queria que tu dissesse para a gente como é que esses amigos, os familiares, né, eles podem tentar acomodar e conduzir melhor, né, esses casos, assim, onde ele identifica uma pessoa com essa ideação com ideação suicida, como é que ele pode acionar o psicólogo, tentar abrir, conversar com outras pessoas, porque também pode ser uma grande dificuldade, né? Os familiares chegar e conversar com alguém por vergonha ou por qualquer outra. A dificuldade de tratar do tema em si, né? Dentro do espaço intrafamiliar, entre os amigos. O que tu sugere, assim, para que se quebre esse bloqueio com o tema e sendo quebrado, se possa dar uma condução devida para esses casos, né, que você identifica com ideação suicida? O principal fator de proteção de uma pessoa suicida é a sua rede de apoio. E não necessariamente as pessoas que coabitam com você são as que às vezes sabem como você está por dentro. Às vezes é um amigo, um professor, um colega de trabalho, enfim. Então, cada um, nas suas múltiplas relações, às vezes vai estar exercendo esse papel que a gente está vinculando aí, no caso do exemplo da pergunta, a família, né? Pode ser que a família esteja a par, mas pode ser que não. E a família, a depender de como são os vínculos dessa pessoa, se estão preservados ou não, a família pode ser uma importante rede de apoio. E a família pode ser acionada. Então, você conhece alguém que está assim, Sim, e você tem uma entendi. responsabilidade dentro do seu papel, da sua relação com essa pessoa, mas você pode acionar a família. As redes, as pessoas ao redor de alguém numa crise suicida devem assumir, devem protagonizar a busca de ajuda,
Porque para uma pessoa suicida, e muitas vezes as mais próximas também, pode ser constrangedor, pode ser difícil dar esse primeiro passo. Então, a gente pode também tentar trazer a rede de apoio para um protagonismo na busca de ajuda, assim. Massa. Lares, e assim, uma outra coisa, gente, as perguntas que eu estou fazendo aqui, eu quase que extraí de casa mesmo, de mim, da minha vida, de como é que tem sido esses dias, né? Minha família toda mora no Piauí, então eu estou aqui em Brasília, confinado, né? Moro com meu marido e a gente tem ficado juntos aqui em 48 metros quadrados, às vezes a gente foge para a fazenda, mas o fato é que a gente ainda tem o privilégio, que é o grande privilégio, de conseguir seguir trabalhando por home office, né? Em casa e tudo. Mas, assim, o fato é que esse privilégio também nos dá outras demandas, né? Porque a gente tem se cobrado muito para se manter um nível produtivista, né? É um nível, assim, uma pressão pelo produtivismo, né? Nesses tempos de isolamento, assim. Então, assim, como é que tu sugere, assim, como é que a gente pode lidar? Tu acha que o fato de a gente estar em isolamento social, por que eu vou te dizer? Vou te dizer qual é a sensação que eu tenho. Porque eu estou em casa, eu posso fazer meu trabalho aqui, logo depois eu posso voltar a escrever minha tese, eu posso ler os 1000 livros que eu tenho, né, para ler, enfim. Mas o fato é que isso não está funcionando muito. Então, existe uma produção pelo produtivismo, né, mas também existe uma certa dificuldade assim, para lidar com isso. Assim. Tu acha que essa pressão por produtivismo e, às vezes, a frustração por não conseguir produzir tanto nesse período pode aumentar também, pode agravar esse quadro, né? Ou criar de uma ideação suicida, de um desejo de morte? Tu acha que essa pressão pelo produtivismo agudiza isso? É horrível ser confrontado com perguntas que às vezes cabem um sim ou não. Eu acho que, assim, eu vou estar sempre trabalhando no terreno do depende, do é possível, né? Dá para contemplar determinadas coisas. Agora, quando você me pede sugestões de como suportar uma pandemia numa kitnet de 30 metros quadrados, a única coisa que eu tenho que te dizer é que eu sou psicólogo, eu não sou feiticeiro, não sou mágico, né? Assim, nosso desafio existencial agora, cada um dentro do seu cenário, mas acho que os interlocutores do momento estão vivendo algo muito parecido dentro de casa, né, fazendo quarentena, acessando. Nosso desafio é conseguir suportar esse confinamento, conseguir suportar. E eu acho que assim, você me trouxe um outro tipo de confinamento, né? Um confinamento mental por produtividade, por ter que continuar trabalhando e conseguindo manter um ritmo como se tudo estivesse assim, plenamente normal, né? E aí eu acho que nós precisamos desenvolver um botãozinho do foda-se. Brincadeira, gente, desculpa. Não é brincadeira, não, é verdade sim. Eu brinco falando assim, disso que as pessoas precisam se libertar. A gente está vivendo um contexto de confinamento, e quando a gente se coloca sobre o efeito da nossa própria pressão por algo, eu estou produzindo meu TCC, eu estou produzindo uma tese, por sinal, se meus orientadores estiverem me ouvindo, não estou produzindo tese nenhuma. Eu não vou nem contar a minha situação aqui, porque eu acho que vai gerar um pouco de ansiedade no mundo todo. E assim, existe a possibilidade de um trabalho remoto? Existe, né? Eu estou atendendo. Existe a possibilidade de um trabalho remoto, trabalho de casa? Existe. Mas querer nos colocar, a gente, nas nossas relações, dentro do que for possível, né? Porque as pessoas têm chefe e tudo mais, né? Tem um cenário da vida do trabalho que está se potencializando nesse momento, né? Se antes as tecnologias já atravessavam, assim, o nosso dia a dia de trabalho, se antes você reclamava porque o seu chefe estava 9 horas da noite te mandando mensagem, cobrando algo do trabalho, imagina quem está fazendo home office sob efeito de trabalho sem contrato nenhum, que está trabalhando de domingo a domingo.
intermitente, vivendo para o trabalho, inclusive, como forma inicial de tentar suportar. O desafio é tentar suportar, mas a gente já está vivendo um confinamento no ambiente externo. Eu acho que o maior exercício é tentar se libertar aqui. Qual é a nossa alternativa? A gente precisa se isolar. A gente não sabe quando a gente vai ver as pessoas que a gente ama, ver pessoas que a gente ama, abraçar, olhar no rosto, sorrir. Tudo isso tem um efeito bioquímico para a gente, um efeito associado à sensação de prazer, de alegria, de realização. A gente está totalmente apartado das fontes de realização habituais. Eu tenho conversado com pessoas em que ir para a farmácia é um evento. Se arruma, as pessoas querem ir junto, né? Só precisa uma pessoa sair, todo mundo quer ir junto na farmácia. É um evento lá fora. Olha só, a gente está vivendo uma prisão. Então, eu acho que esse estado mental aprisionador de autocobrança, produtividade, é algo que a gente vai precisar conseguir relativizar e encontrar recursos. A gente precisa encontrar e desenvolver recursos. A gente está tendo um contexto que está minando a nossa energia, que está desgastando a gente. E trabalho, em geral, ele é algo que também só puxa a nossa energia. Onde é que a gente está buscando? Onde é que a gente está bebendo? Da onde? Do quê? Netflix? Isso é um outro tema que eu vou meter no meio aqui da conversa. Gente, ficar o dia inteiro em Facebook e Netflix não vai ser nada bacana para a saúde mental de ninguém. Pelo contrário, a gente tem que se vincular a exercícios, tarefas em que a gente protagonize, que a gente seja ativo na rede social, engolindo informação, assistindo televisão e série o dia inteiro. A gente está só consumindo passivamente conteúdo e a gente não está elaborando essa situação extrema que a gente está vivendo, não está elaborando aqui. Não está elaborando aqui. Sim. Então, a gente não precisa elaborar só na nossa sessão de terapia ou desabafando. A gente elabora lavando uma louça, fazendo uma faxina, a gente elabora gastando com o corpo, a gente elabora artisticamente. Então, assim, a gente tem que ser protagonista no sentido de algo vir da gente. Ah, eu tenho um hobby, eu gosto de costurar. Ah, antes eu fazia não sei o que lá. Era uma outra atividade. Eu sempre quis escrever um livro, sempre quis fazer não sei o que. Entra num projeto, tem objetivos. Assim, tô me sentindo coaching falando desse jeito. Mas assim, para nossa saúde mental, eu decidi gravar planejar. Isso é uma forma muito rica. Muito rica. A gente precisa ter fontes de realização que tá todo mundo se sentindo como em 2020. Eu esperava que ia ser melhor do que 2019, né? Eu tive que abandonar vários planos. As pessoas abandonaram planos que elas tinham para esse ano. A gente tem vários lutos, não são só as mortes das pessoas, são lutos das nossas expectativas, dos nossos planos, daquela vida corrida, que tem pressa, de repente a gente tem muito tempo, quem tem esse privilégio, né, de estar em casa, enfim. Eu acho assim, eu não tenho uma solução. Sim, eu não tenho uma solução que vai importar. E aí eu acho que é importante a gente pensar também, quando a gente está buscando uma palavra, seja uma palavra, né, de alguém, de um amigo, de alguém que vai falar algo que vai me libertar, vai me salvar do sofrimento, a palavra de Deus ou a palavra religiosa. Eu estou buscando uma palavra, uma ajuda, né? A gente não esquecer que, por mais que a gente encontre um significado e consiga dar sentido às experiências, que essa é uma experiência genuína de dor. E não adianta a gente querer significar essa experiência sem viver a dor que ela envolve. Entrar numa espécie de negação. Olha, tá vendo? Isso é pro modelo neoliberal, né? Pra gente entrar em contato com a perversidade desse modelo e nós, humanidade, vamos aprender, sabe? Ok, pode ser, mas isso é trágico. Isso envolve muita dor. A gente precisa reconhecer o aspecto doloroso da questão. Não achar que eu tô tentando fazer uma tarefa em casa, tô buscando coisas para fazer em casa para não sofrer. Não, essa situação é sofrível.
Né? Você não está E, buscando para não sofrer, você está buscando para você suportar a dor. e tem Desculpa, um eu outro me empolgo. componente, não. Assim, primeiro que a gente tem, né, não tem como a gente falar dessa pandemia, não tem como a gente falar do sofrimento mental sem falar do que é esse momento político, né? Um presidente que ele aciona vários gatilhos, ele é o próprio gatilho, ele é a própria arma, né, que dá esse tiro, muitas vezes esse tiro no peito na gente, pela imprensa, por todos os escândalos, por tudo que está envolvido. E realmente isso, para quem nessa era da informação, que é em excesso, isso com certeza aprofunda muito mais a nossa angústia, né? E eu estava vendo uma entrevista que eu recomendo muito, inclusive, eu tinha que falar dela, né? Que é da professora Rita Segato. Ela fala que, uma entrevista maravilhosa, ela fala que o isolamento físico também é um isolamento social, né? Ou seja, você ir para a farmácia, você está distante das pessoas. Eu lembro que eu fui para a casa da minha sogra e eu não pude abraçá-la, né? Eu já estou longe da minha família, eu não posso abraçar a minha sogra. Todo mundo senta distante, são as únicas pessoas que eu tenho contato. A pessoa está passando na rua, você toma um susto, assim, sabe? Então, esse isolamento físico também é um isolamento social, né? Mas, assim, Lares, eu queria que tu comentasse um pouco. Eu sei que tu tem já uma trajetória muito grande, tanto, né, pela vivência, pela experiência pessoal, mas tu atua também muito com pessoas LGBTs, né? Com pessoas LGBTs na clínica, como pesquisador, enfim. Então eu queria que tu me dissesse, por exemplo, e há outro caso também, né, que tem sido muito, aumentaram os casos de violência doméstica. Eu queria que tu comentasse um pouco sobre se, por exemplo, né, as pessoas LGBTs que estão, aquelas, né, que têm família, não são todas, que estão ali em confinamento com a família, se isso também pode aumentar as crises, né, já existentes. E se, enfim, dentro do seio familiar, o que tu acha que o perfil das pessoas LGBTs ela é particularmente atingida dentro dessa experiência do confinamento social? E se isso, por exemplo, a gente sabe que dentro da população LGBT o índice de suicídio é alto, né? Então, eu queria que tu comentasse um pouco, né? Se essa relação familiar ela se agrava, como é que a gente pode pensar também a condição das pessoas LGBTs e também, enfim, das mulheres no geral e das pessoas vulneráveis, né, socialmente. Amigo, eu adoro que você me transforma num antropólogo, num sociólogo, em várias coisas ao mesmo tempo, num filósofo, né, assim, com capacidade sistêmica de análise. Mas, enfim, Olha, bom, eu não posso ser acredito e demitido do meu lugar percebo, como entrevistador, viu? Desculpa, vai passar. a partir da minha microexperiência, da minha microexperiência das relações que eu tenho mantido nesse momento, eu percebo que, pelas trocas, que as pessoas, os problemas anteriores estão potencializados, né? Então, pessoas que tinham algum conflito, ao meu redor eu estou vendo isso, pessoas que tinham algum conflito com a família, que tinham a pendência de alguma questão específica, relacional, que estava com um problema conjugal, enfim. Os problemas estão atenuados. Não, falei errado, nada de atenuados. Estão Grave, potencializados, né? potencializado. Então, assim, quem já tinha alguma questão de alguma tendência, já estava apresentando, sei lá, já tinha algum traço de comportamento obsessivo compulsivo, pode ser que esteja com isso potencializado, né? Diante do sofrimento, esse modus operandi adoecido, vou pensar nesse formato, assim, ele vai estar potencializado, né? Então, o nosso corpo, o nosso organismo, nossa mente, isso que a gente chama de eu, vai fazer uso das armas que tem. Tem pessoas adoecendo, né? Tem pessoas hiperprodutivas, tem pessoas deprimidas na cama, tem pessoas que estão sem conseguir dormir, sem conseguir comer. Tem um cenário assim muito devastador, muito trágico, né? Sim. E eu acho que é o cenário que vai caber dentro do recorte para a gente pensar nos problemas LGBTs também.
da população LGBT. Então, um jovem LGBT que depende financeiramente da família, tem dificuldades e conflitos com a família, nesse cenário pode se ver mais vulnerabilizado. Se ele era vulnerabilizado socialmente em relação a questões de emprego, isso vai se acirrar nesse momento, né, sem poder fazer um freela ou determinados trabalhos que se fazia antes, enfim. O preterimento para questões de trabalho também vai acirrar. O acesso à saúde, né? Então, uma pessoa tem um cruzamento desses conflitos, né? Uma pessoa que, quando iria num posto de saúde, num serviço de saúde, ia sofrer vários atravessamentos, várias violências por ser LGBT, vai sofrer isso nesse contexto pandêmico. Então, é basicamente isso que você está vivendo, mas o pano de fundo, o contexto pandêmico, né? Isso que você está vivendo, contexto pandêmico. Então, as dificuldades de um LGBT tendo que tem problemas com a família, que mora com a família, passar 24 horas por dia na mesma casa, vai ser muito pior. Vai ser raro, a gente fala da violência doméstica, a gente vai pensar violência, todos os conflitos familiares potencializados, porque a gente está sob efeito só daquelas relações ali o dia inteiro, o tempo todo, né? Então, assim, você tem índices recordistas de vários países já, os primeiros que saíram foram em relação à China, mas os dados é recorde de divórcio. Sim, sim. A Olha, gente, inclusive, isso né? é um tema importante. Então, assim, LGBTs com seus companheiros e companheiras, com suas famílias nucleares, com o meio externo, continua ainda mais vulneráveis, né? Entendi. Lares, Falei estranho agora. Não, maravilhoso. É o seguinte, eu queria que tu comentasse uma coisa, né, que tem a ver ainda, a gente já falou um pouco sobre fez essa pergunta, eu fiz essa pergunta, mas eu queria reenfatizar ela. É porque, assim, por exemplo, a pessoa tentou suicídio, né, foi lá, enfim, e ela conseguiu se recuperar, né, minimamente, ela conseguiu ser contida, né, as famílias têm muita dificuldade, tanto no antes como no depois, né? Então, por exemplo, a gente estava falando de pessoas LGBT, né? Vamos pensar que uma pessoa LGBT, dentro desse quadro agravado, Está de pandemia. tá cortando aqui, eu não estou conseguindo te acompanhar. Tá me ouvindo agora? Vamos ver. Vamos ver. Tá me ouvindo? Laris. O vídeo está cortando, não sei o que eu faço, se eu saio, se eu entro. Eu tô te vendo super bem aqui. Você está me vendo e me ouvindo bem? Tô te vendo muito bem, tô te ouvindo muito bem. E aí? Então escreve a pergunta, porque aqui Gente, tu tá não tá... tipo... É mesmo? Ai, não acredito. Eu não sei como... Eu não sei se é minha internet, esse é um outro problema de pandemia. Você tem que ficar cancelando o Wi-Fi e botando 3G, porque a internet de casa não presta. Eu estou descobrindo isso. Denúncia. Não, também. Então, como é que a gente faz? Eu acho que a gente reinicia. Todo mundo tá ouvindo, gente? Voltou. Voltou? Epa! Incrível. Pois vamos lá. O que eu estava te perguntando era o seguinte: a pessoa, né, falando, por exemplo, uma pessoa LGBT, ela foi lá nesse momento de desespero, dessa dor intensa, ela foi lá e tentou suicídio e conseguiu ser contida. O que tu sugere, assim, de como os familiares, porque os familiares, amigos, enfim, têm dificuldade tanto no antes, né, na prevenção, como também no pós, ou seja, pós-tentativa. O que tu orientaria, né, a esses familiares, amigos, pessoas próximas, nesse momento posterior? Porque não deixa de ser uma experiência traumática também para quem cuida, né? Para quem, obviamente, né, tenta e também para quem cuida, assim. O que tu sugere? Qual é o teu entendimento sobre esses cuidados, né? Pós-tentativa de suicídio, enfim, dos cuidadores com a pessoa, assim. O momento de pós-venção é todo um momento à parte, que também exige igualmente toda a prioridade nos cuidados da atenção da saúde mental, assim. Quando a gente está atuando ali como um cuidador que está recebendo essa pessoa depois de uma tentativa, depois de uma contenção, acho que a gente tem que buscar ajuda para a gente também,
Sim. no sentido de não achar que a gente tem que dar conta de tudo sozinho. O desespero dos familiares, dos amigos, às vezes eu tenho que salvar essa pessoa, né, eu estou na linha de frente aqui desse cuidado, então vem muito medo, muita dificuldade. Acho que buscar ajuda, não achar que tem que fazer tudo sozinho, se for possível acionar profissionais, né, mas assim, Sim. reconhecer que o contexto de cuidado ele tem que ser permanente. Então, a pessoa que começou a tomar um medicamento antidepressivo, às vezes a pessoa estava tão abatida, estava de cama, completamente abatida, sem conseguir fazer nada, começa a tomar um remédio que é para tratar desse humor deprimido, mas que num primeiro momento, o que esse remédio faz é dar energia. A pessoa que não estava nem para se matar estava tendo energia, tem energia para se matar. Então, a atenção é redobrada no primeiro mês em relação aos cuidados, em relação ao uso dos medicamentos. Então, em relação ao acesso a métodos, né? Se tiver objetos que possam ser de risco, fazer o controle desses objetos, né? Fazer uma segurança física mesmo. Muitas vezes a contenção é a partir dos meios de acesso, né? E a família, talvez, a rede de apoio, né? Está mais próxima afetivamente desses cuidados, né? Não tem como sem troca relacional. Assim, alguma busca de ajuda. Essa pessoa vai continuar sofrendo, seu sofrimento não pode ser deslegitimado. Essa é uma dificuldade da rede de apoio, né? Muitas vezes, tipo, não, só porque terminou uma relação, só porque perdeu o emprego, só porque isso ou aquilo que ela está querendo morrer, de julgar esse sofrimento e não conseguir acolher. Esse é um ponto, né? Então a gente tem que ser acolhedor, tem que buscar ajuda pra gente, tem que Sim. ficar atento ao ambiente. Sim. Incrível. É, é, Laris, a gente já está perto aqui de terminar, tem umas perguntas assim, mas eu não sei como é que tem duas últimas perguntas que eu tinha pensado. Uma, né, para tentar aí comentar, se tu puder, um pouco rápido, naquela. A gente teve, né, o caso recente, né, de uma figura pública nacional que cometeu suicídio. A gente a gente abriu, né, a live aqui comentando sobre esse caso. E a carta dessa pessoa foi divulgada amplamente na mídia. E aí isso abriu uma discussão, né, sobre se a divulgação desses materiais, né, de cartas, enfim, ela aciona gatilhos em pessoas que já estão em processo de crise, assim. Então, qual o cuidado que precisa ter, né, principalmente nesse momento de crise pandêmica, em relação à divulgação de casos, né, de suicídio e também, inclusive, do material, né, do deixado, o método, por assim dizer, e as motivações, né, que levaram as pessoas a cometerem suicídio. Tu concorda, tu entende que é razoável essa divulgação ou não? Olha, a mídia tem uma responsabilidade, tem um papel em relação à divulgação desse tipo de conteúdo. E, infelizmente, há anos, todos os veículos de comunicação brasileiros, assim, os jornais, e falham na comunicação das notícias de suicídio. Não foi diferente nesse momento agora, né? Existe um manual da OMS que foi produzido dos anos 2000, com informes de como trazer à tona esse assunto, sempre veiculando informações sobre prevenção ao suicídio, como buscar ajuda, né? Aproveito esse momento para fazer a propaganda do Centro de Valorização à Vida, o CVV, pelo número 188, funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive feriados. E o CVV trabalha com a prevenção do suicídio e de acolhimento ao sofrimento psíquico grave, né? Tem pessoas do outro lado da linha para conversar, né? O serviço está vinculado à busca de ajuda também técnica, né? Se você está com alguém em tentativa de suicídio ou não, você pode acionar o Corpo de Bombeiros, o SAMU, enfim. É importante saber que a gente também corre um risco nesse cuidado, né? A mídia tem um papel, uma responsabilidade ativa,
Não é à toa a gente ter o sentimento de que o suicídio é contagioso, né? A descoberta disso veio no século XVIII, né, com a publicação de um livro do Goethe. Sim, o sofrimento jovem velho, né? Enfim, e que à medida que esse livro que tinha esse tema e essa situação ia sendo publicado, os leitores que se identificavam com aquele papel, com aquele personagem, com aquele momento, também iam ao ato. Então, o problema em si não é a comunicação do tema, mas o como, né? Então, é importante que a mídia não divulgue carta de suicídio, fotos da pessoa morta, enfim, não fale sobre o método, pelo contrário, né? Que não fale de maneira sensacionalista sobre o tema. As pessoas podem procurar no Google. Existe um manual para profissionais da mídia, como tratar esse tema do suicídio. Eu vi uma pergunta que eu não consigo lembrar mais o nome da pessoa, que me chamou a atenção e que é importante complementar e concordar com essa pessoa, que a medicalização não é tudo, né? Eu dei um exemplo em relação a pessoas que acessam uma ajuda por meio de medicamentos, né? E no caso de uma pessoa suicida que começa a tomar antidepressivo, existem algumas precauções, mas existem muitas outras e encaminhamentos importantíssimos de acordo com a vida que essa pessoa leva, né? Se essa pessoa que tem uma vida ativa, é difícil falar isso no contexto de quarentena, né? Na igreja, no coral, numa outra atividade que é importante para a pessoa, tentar revincular essa pessoa com esses espaços, mas no contexto de quarentena a gente está com muita privação para poder fazer esses comentários, assim, né? Sim, Mas sim. e o encaminhamento para a psicoterapia, eu acredito ser fundamental, ser muito importante. Eu acho que a possibilidade de um encontro terapêutico, de um relacionamento terapêutico para uma pessoa que está desesperada, pensando em se matar, a possibilidade de ter um espaço para poder desabafar, para poder gastar, né, essa turbulência de emoções que é uma crise suicida, talvez mereça ou dê muita dignidade para alguém ter alguém que escute genuinamente, né? Mas eu não acredito que só exista essa função, esse papel no psicólogo, né? Acho que Sim, isso pode ser importante. encontrado em outras relações também. Ótimo, Laris. Bom, eu tinha umas pessoas que perguntaram aqui, mas a gente já está perto de encerrar a nossa live. Eu acho que trouxe pontos já que era para a última pergunta, né? Sobre qual que diria, né, para as pessoas, né, que estão acompanhando, que estão nesse momento de quarentena, como uma forma de prevenir esse suicídio. E aí, antes do comentário, eu queria te agradecer imensamente. Mas, enfim, eu que tu dissesse, o que tu diria para as pessoas de cuidados, né, que são importantes para prevenir o suicídio em épocas nessa época de pandemia? De novo, vou ter que repetir, eu sou só psicólogo, não sou mágico, eu não sou feiticeiro, né? Olha, eu vou dar aqui agora uma palavra mágica que vai libertar. Não, eu quero um cajado. Se Moisés abriu um mar vermelho com cajado, por que tu não vai? Eu entendo que exista uma busca ansiosa nossa por essa ideia de algo que vai nos resgatar e nos salvar, né? Assim, o que eu falo para alguém que está pensando em se matar? Né? Tipo, o que eu posso falar para essa pessoa? Ou tipo, como se morasse na nossa palavra, né? No que eu tivesse a dizer aqui, faça isso, vai pintar, vai escrever, vai lavar a louça. Pode ser que funcione para você e não funcione para Maria, né? Então, tipo assim, esperar dessa minha palavra uma mágica, assim, isso vai te libertar, seria muito legal. Seria muito legal, né? Você tá muito mal aqui, porque alguém morreu na sua vida, e eu vou falar alguma coisa para você que você não vai sofrer aquele luto. Isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. Qualquer busca nossa em relação ao sofrimento que envolva não sofrer, é uma ilusão. Sofrer faz parte, né? Então, assim, existe o estar junto. Se você está lá no meio do seu velório, porque você perdeu alguém, não tem nada que eu vou conseguir te dizer que vai te tirar dessa dor.
Faltam Tem que estar 30 junto. segundos pra gente encerrar. Ah, então tá. Desculpa. Mas calma, vamos tentar ver se a gente volta, né, rapidinho aí. Mas eu queria te agradecer imensamente